noite, gente. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, amém? Mês de maio é o mês da família, né? Vamos comemorar agora o segundo mês de maio, o Dia das Mães. Para quem tem mãe, valoriza, respeita, né? Vai almoçar com a tua mãe, ligue para sua mãe, fala que ama a sua mãe, sempre arruma um tempinho pra ficar com a tua mãe, porque depois que ela vai, aí fica, ai, minha mãe, né, aquela coisa, né, e aí sim, saudade sim, tristeza não, tá, a gente sabe que não vai, né, então sabe que nós vamos ter saudade, mas, e assim, uma coisa que eu observo muito na internet, e quando chegou o dia das mães, todo mundo lembra da mãe, ai, minha mãe morreu, mas, gente, a gente tem saudade da nossa mãe, às vezes eu tô aqui em casa, às vezes eu de vez em quando lembro minha mãe, sabe? De vez em quando eu passo uma situação que eu vi com ela. A saudade, ela vive na gente, né? Não que você vai viver entristecendo, porque Deus não é isso que Deus quer de nós, né? Mas de vez em quando a gente bate aquela saudadezinha que é normal, né? Mas é mãe da gente. Mas não precisa lembrar, muita gente só fica da mãe. A mãe, a gente sempre lembra da mãe. A mãe é a que criou a gente, que tá ali com a gente, sempre cuidou da gente. Então, mãe é mãe, né? Sempre vai lembrar dessa mesma coisinha que ela fazia, um bolinho, né? Aquele cafezinho, aquele franguinho e assim vai, né? Mas mãe é mãe. Então sempre lembrar da mãe não é só um dia no ano, né, gente? A gente lembra da mãe, sempre tá lembrando da mãe, né? Não é viver assim também chorando, né? Saudade sim, tristeza não, amém? Então, como maio é o mês da família, né? E mês da Dia das Mães, Deus fala em Gênesis, hoje que foi o culto na igreja, eu vim trazer essa palavra para vocês, também para nós, né? Deus fala sobre a família, então Deus ele criou o homem, a sua imagem, em Gênesis 1, versículo 27. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, né? Então ele criou também a mulher, porque Deus viu que o homem estava só. Então ele fez o quê? Criou a mulher. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu vou mais rápido, caso que o vídeo eu não possa prolongar muito, tá? Depois, lá no versículo 28, Deus abençoou e disse-lhe: sede fecundos e multiplicai-os, né? Multiplicai-vos e enchei a terra e povoai, né? E ele deu domínio sobre os peixes, ele deu domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém, glória a Deus. Então o homem, Deus, ele fez o homem e a mulher e construiu uma família. Então a família é feita por um homem e por uma mulher. Isso aí é obra de Deus. Ele construiu a família. Mas a família é para viver bem, é para multiplicar, né? Ter filhos. Filhos são herança do Senhor, tá? E para multiplicar sobre a terra. Se espalhar pela terra, né? E mais, o homem, ele foi feito para ter uma família, assim como a mulher também. Constituir família. Isso nós vivemos dentro do mandamento de Deus, né? Constituir uma família, ter filhos, né? Futuramente, nossas gerações futuras, isso está dentro do mandamento de Deus, né? Quando nós vemos hoje, nós estamos nessa realidade, nós estamos vivendo, a família mudou o padrão de família, né? Sem falar, comentar, todo mundo já sabe, o conceito família está se perdendo. E é isso que o inimigo está fazendo, destruindo as famílias. Porque quando a gente muda o conceito de família, né? E hoje está essa modernidade de família, você acaba quebrando o mandamento de Deus. E a palavra de Deus, ela não mente, ela não engana, né? E ela não muda, ela continua sendo a mesma. Então Deus, ele não mudou, ele continua sendo mesmo, amém? Então a família é essa, feita por Deus, o homem e a mulher. Crescei e multiplicai-os, amém? Então essa é a família, tá? Que Deus constitui para todos nós, amém? Não estou querendo discriminar ninguém aqui, estou falando que Deus falou no nosso coração, amém? Sobre a família. Então, se a família é um bem precioso, é por Deus, nós temos que fazer o quê? Viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que criar os nossos filhos fazendo a vontade de Deus, ensinando o caminho que eles devem andar, instruindo para a vida, mostrando o que está certo, o que está errado, né? Corrigindo. A palavra de Deus, ele corrige seu filho quando ele é pequeno, para depois você não ter que bater na porta do seu vizinho pedindo socorro, né? Assim, pedindo, por favor, me ajuda. Porque você tem que educar os seus filhos, sabe, mostrando para ele o caminho certo. Então, onde você vai mostrar? Você tem que dar exemplo ao seu filho também. A família que dá exemplo ao filho
filho vai ser um rapaz que respeita, vai ter caráter, vai saber separar o que tá certo e errado. Não, minha mãe, meu pai não bebe, não fala, não fuma. Minha mãe, meu pai, a gente, eles vão para a igreja. Eles têm esse conceito, isso é importante, isso está se acabando, os valores estão se acabando, né? Hoje em dia ninguém tem nada a ver, como diz o profeta falou que tem um demônio chamado nada a ver. Hoje não é nada a ver, hoje é nada a ver, nada a ver, hoje é não sei o que, não é não. Se nós olhar lá para trás, nossa geração futura, nós éramos criados, só bastava um olhar de um pai e de uma mãe, a gente ficava com medo, já apanhava. Nossa, a gente apanhava, nossa, apanhava, era na bainha do facão, apanhava mesmo, né? A gente aprontava. Mas isso era uma questão de respeito, né? Então, eu sei que tem muitos pais que exageraram, mas assim, mas é uma questão de respeito aos pais, né? Isso tem que honrar o pai e a mãe. A palavra de Deus é assim que se você honra teu pai, honra a tua mãe, e você vai ter uma vida longa na terra, vai ter longevidade, Deus vai te dar uma vida longa. Aqueles que não honram o pai, não amam o pai, não obedecem o pai, qual vai ser o final deles, né? E aqueles que não ouvem o conselho do pai, andam no caminho errado, né? Andam com pessoas que... Deus fala também que aqueles que andam... como é que é? Ai, eu esqueci aqui. Aqueles que andam com pessoas que influenciam ele para queda, né? Para perdição, né? Tem que tomar cuidado. Nós temos que vigiar, né? Temos que vigiar nossos filhos. Nós temos que orientar. Nós não podemos ficar com os olhos tapados e vendo as coisas acontecer e falar, não, mas é normal. Não é normal. Quando você vê que tem algo na sua família que não está de acordo com a palavra de Deus, está saindo fora, seus filhos, ora por eles, né? Ora. Nós não devemos jamais desistir da nossa família, né? Eu sei que tem uns que estão assim no caminho errados, né? Mas a gente está orando para eles voltem para o caminho do Senhor, porque esse caminho de farra, de bebida, de droga, isso vai acabar dois caminhos, ou é a morte, ou é prisão. Esse caminho Deus não quer para nós, Deus quer o caminho do bem, o caminho que você faça as coisas certas, ande no caminho certo, não ande fazendo coisas erradas, porque coisas erradas quebram o mandamento de Deus. Aquele filho obediente, aquele que ouve, a família que obedece, guarda o mandamento de Deus, a palavra do Senhor, vai ser abençoada a família, suas gerações futuras, né? Deus fala que até 1000 gerações serão abençoadas, todas as gerações serão abençoadas porque você deu bom exemplo, você criou sua família no conceito, na palavra de Deus, ouviu o Senhor, né? Então você vai ser uma pessoa abençoada, próspera, e vocês herdarão a terra. Amém? Glória a Deus. Agora, se nós criamos a nossa família, sabe, desse mundo que nós estamos vivendo de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, os pais não dão um exemplo dos filhos, eles xingam, eles falam, eles gritam, eles tratam mal o filho, né? Eles acham que eles são donos da verdade, eles não educam os filhos, o mundo vai ensinar, quem tem que ensinar o filho é você, pai e mãe, né? A avó, quem que está criando, é você que tem que ensinar ele. Como que ele vai aprender uma coisa? Com o mundo dá mais influência para o seu filho. O mundo, ele quer perder seu filho. É isso que o diabo quer. Acabar com a família, destruir a família. Porque a família é constituída por Deus, é abençoada pelo Pai. Oh, glória. Então, nós temos que educar os nossos filhos. Não é a escola que vai educar. Ah, eu já estava trabalhando em escola. Ah, mas é o professor que tem que educar. Não, quem tem que educar é o pai e a mãe. Tem que corrigir o filho. Fala, não faça isso com sua amiguinha. Não morda a criança. Tem que corrigir, tem que pegar no pé. Agora, joga a responsabilidade para os pais, né? Chega na escola, filha, mas o professor não olha, não tem nada a ver com o professor, não. Quem tem que cuidar são os pais, quem tem que dar educação para os filhos é o pai e a mãe, não é o professor, não. Hoje em dia joga tudo, eu quase apanhei uma vez na escola por causa de um menino mal criado, né? Que ele mordeu o outro lá, e eu não vi que tinha mais outras educadoras, e aí machucou o menino, aí eu quase apanhei de um pai por causa disso, né? Quer dizer, o pai não dá educação pro filho, deixa o filho fazer o que quer, quer dizer, o filho dele pode morder os outros, mas os dos outros não podia morder ele. Aí você vê que mau exemplo de pai também. É isso que nós estamos criando, né? Essa sociedade nós estamos vivendo, né? Só que Deus, ele quer nos ensinar, que nos ensina nossos filhos a pedir perdão, a pedir desculpa, se arrepender, saber que fez errado, vai lá, faça ele pedir perdão para um amigo dele. Te vê hoje na escola, na televisão, toda vez estão brigando, o pai ainda acha que é razão, que o filho dele foi lá bater no outro. O pai devia ir lá pegar o filho dele, pedir desculpa, bate até na frente do outro para poder, né? Porque isso aí é uma questão de respeito, né? Respeitar o outro. Mas tudo começa com a criação, né? Deus fala que se você ouvir a voz dele, guardar a palavra dele, o mandamento do Senhor, ele vai abençoar a sua família. E mais, pai e mãe, não desista do teu filho. Ele pode estar no
caminho da droga, ele pode estar na rua, ora pelo teu filho, jamais desista, né? O Deus não desiste de nós. Nós somos errantes, nós erramos, nós fazemos coisas erradas, Deus nos ama, nos aceita, quer que nós se arrependemos. E porque nós desistimos das pessoas que amamos, né? Nós temos que orar por elas para elas ir para Deus, né? Deus tocar o coração dela, o Espírito Santo tocar elas, para que elas venham para a casa de Deus, voltem para o caminho do Senhor, sejam curadas, se libertem do pecado, do erro, do vício e venham para o Senhor, né? Então é isso que Deus quer. Então a família é um bem precioso, gente. É um bem maravilhoso, é um alicerce, né? É que dá sustento, uma casa, um pai de família. Cara, uma família abençoada, eu não tive, assim, eu casei, mas não foi um casamento, eu também errei, né? Mas não foi um casamento assim que você casa com a pessoa, desde jovem, você constrói a sua família, né? Aquilo é abençoado por Deus, né? Eu já peguei uma família que era dos outros, né? Então não é legal. Você pega a sua família, casa, você que é solteira, né? Casa com uma pessoa que vai te abençoar, vai te construir uma família, né? Assim como eu desejo para minha filha também futuramente. Então, assim, isso é uma família. Casar, ter uma comunhão, uma coisa com Deus. A criação da educação, ensinar o que é certo, ensinar a palavra de Deus, amar Deus de pequeno, respeitar o outro, ensinar os mandamentos do Senhor, né? Para que ele seja um homem bom, um homem sucedido, um homem abençoado, um homem próximo, né? Que ele ainda cresça por aí no mundo inteiro, né? Porque Deus abençoa, ele cresce, né? Exalta todas as nações, o Senhor fala. Então é isso que nós temos que criar nossos filhos. Nós temos que construir nossa família, né? Preservar a família, tratar bem uns aos outros na casa, não ofender, não xingar. O lar não pode ser um lar de briga, de rivalidade, de xingo, de disputa de marido e mulher. Se brigou, pede perdão, não vai dormir sem perdão. Reconheça cada um os seus erros, tenta se reconciliar. Não faça mal nenhum para o outro, não deseje mal nenhum para o outro. É sua família, é a sua mulher, é a mãe dos seus filhos, é o pai, né, é o seu marido, é o pai dos seus filhos, né? Então temos que tratar o lar como a casa é um lugar abençoado. E se você mora com sua avó, você mora com o seu tio, mas você não queria como seu filho, respeita também, tá no lugar do seu pai, ele te acolheu, ele gosta de você, ele quer, ajude ele, em vez de você tirar, você ajuda, né? É assim que Deus quer. Porque família também, além de ser sanguínea, ali, pai e mãe, que Deus construiu, mas tem pessoas que criam pessoas como família. Respeita, trata bem, né? Mesmo que a pessoa não a retrate bem, né? Deus quer isso. Reconheça, dê valor, tá te dando valor, talvez seu pai e sua mãe, né, não te valorizaram porque você deve ter errado, às vezes eles não aceitaram, mas tem gente que te aceita como você é. Respeita, trate bem, né? Valoriza. Isso sim é a vontade de Deus, né? Respeita, então você está vivendo de acordo com o mandamento de Deus, né? Não importa. Um dia você vai olhar para o seu pai e não vai desejar mal para o seu pai, sua mãe, porque sua mãe e seu pai te rejeitou. Aí você vai tratar bem seu pai e sua mãe. Foi até bom que você cresceu, ficou forte, você amadureceu. Às vezes a gente pode ver que as dores, nem sempre a dor é para nos matar, não. Ela vai nos tratar o nosso caráter, Deus vai nos moldar, para transformar numa nova pessoa. Amém? Então a gente precisa crer na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos dá força, coragem e dá sabedoria para nós tocar nossa família, dá instrução para aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão destruindo os casamentos, né? Então com traição, mentira, engano, né? Deus não é isso que Deus quer. Traição, mentira, engano, isso destrói a família, é isso que o inimigo quer. Destruir a família, né? Desmoralizar as casas. E não é isso que Deus quer. Deus quer que o homem seja fiel. Ele jurou um juramento que ele viu aquela mulher até a vida inteira, na alegria, na tristeza, na doença, suportar os problemas junto, crescer junto. É isso que Deus quer. É abençoada a família pelo Senhor, né? E esse mês de maio é o mês da família, né? Abençoa o Senhor a família, todas as famílias, tá? Que Deus chegue até nós. Eu não estou aqui com preconceito, não devemos julgar ninguém. Nós não somos Deus, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, né? Deus abençoe todas as famílias, né? Mas só que nós temos que falar a verdade. Lá no princípio de Gênesis fala, Deus criou o homem e a mulher, ele constituiu uma família, né? E ele pediu para crescer, os filhos são herança do Senhor. É a bênção de Deus para a nossa vida, abençoa seu filho, abençoa a sua filha, abençoa seu marido, abençoa a sua esposa, né? Abençoa seus netos, abençoa a sua família no geral, amém? É isso que Deus quer, nada de ficar amaldiçoando seu filho porque ele está no caminho errado. Ora para ele voltar, profetiza sobre a vida dele, profetiza sobre a sua filha que está no caminho da perdição, profetiza sobre ela. Deus quer que nós profetizamos sobre a vida dos nossos filhos, né?
que eles serão uma bênção. Isso vai fazer com que eles voltem para Deus, né? Saia do caminho errado. Nós temos que falar palavras abençoadas para edificar a vida das pessoas e não amaldiçoá-la. Porque um pai e uma mãe, desde criança, quando eu trabalhei em escola, eu vi, xinga o filho de um palavrão horrível, aquela criança vai se tornar aquilo que o pai e a mãe falou, né? Aquela criança não está tendo amor, ela está tendo palavra de maldições. Os pais estão jogando maldição nos seus próprios filhos. E eles vão ser aquilo que os pais falaram. Agora fala que o seu filho é uma benção, que ele vai ser um pastor, um homem vitorioso, um homem, né, que vai ser vencedor na vida. Ô, glória, ele vai ser, né? Mas não, a maioria dos pais hoje xinga o filho, minha filha é isso, meu filho é aquilo. E aí acaba acarretando maldições para a vida daquela criança. E ele vai crescendo e vai se tornando aquilo que os pais falaram, né? Mas está repreendido em nome de Jesus, amém? Então vamos abençoar nossa família. Não pode não ser uma família assim perfeita, mas não é perfeita. Nós temos que suportar, aprender a lidar com as diferenças. Isso é a família, para manter a família unida. É assim, até peço pelos meus irmãos também, oro pelos meus irmãos. A gente somos tudo assim, somos assim, não temos rivalidade, mas nós somos separados. Cada um tem a sua família, Deus abençoe cada família deles. Mas nós se juntamos, nós conversamos, nós se damos bem, né? E nós estamos assim, claro, às vezes quando a gente se critica alguma coisa, mas isso faz parte, né? Nós somos uma família, somos irmãos em sangue, né? E eles têm a família deles com as mulheres, com a mulher deles, com o marido delas, mas tem a família delas também, né? E elas também ensinaram bem os filhos dela. Graças a Deus estão no caminho certo, né? Então eles também estão se indo, né? Estão se multiplicando. Glória a Deus, abençoe cada vez mais a vida deles, que eles andem sempre no caminho do Senhor. E o Senhor guia todos, abençoe toda a minha família, né? E tem aquele que está meio saiu fora um pouquinho, né? Que Deus abençoe ele também, que a bênção de Deus chegue nele. Nós estamos orando por ele, que ele volte para o caminho de Deus, o Senhor, e que Deus abençoe a vida dele, abençoe a família dele futura, que já está planejada na mão do Senhor. E aí vamos ter sobrinhos, né? Sobrinhos, né? Que hoje somos tia-avó. Que Deus abençoe, amém? A gente deseja uma semana abençoada, né? E abençoa a sua família quando você acordar, quando você vai sair, seus filhos. Já vai abençoando a sua esposa, vai abençoando o seu marido, vai abençoando, porque Deus já vai guardando, protegendo, né? Dando força para começar uma luta, mais uma semana abençoada, todos vocês também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, né? E a família é um bem precioso que Deus nos deu, né? Então temos que valorizar. Nós somos privilegiados. E os filhos são herança de Deus, oh, glória a Deus, oh, maravilhoso. E aqueles que não têm filho, né? Tem uma pessoa que ele cria, um sobrinho, um neto, é uma bênção também, né? É um pai maravilhoso, abençoado, né? Não precisa ser só filho de sangue, né? Deus abençoa também, né? Amém, a família, né? Amém, glória a Deus. Então eu vou cantar um pouquinho dessa música do Padre Zezinho, para que todos os minutos de vídeo são 17, vamos lá. Vamos cantar, louvar o Deus. É o Padre Zezinho, você conhece o Padre Zezinho? Acho que vocês já ouviram falar dele, né? Abençoa, Senhor, minha família também. É um louvor antigo, né? Mas eu gosto do louvor do Padre Zezinho. A Márcia que gosta, né, Márcia? Em uma família começa em qualquer de repente, oh glória. Que nenhuma família termine por falta de amor, oh glória. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, oh glória. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. A glória! Que ninguém se obrigue a viver sem nenhum horizonte. Oh, glória! Que eles vivam de ontem e de hoje em função do depois. Aleluia! Se a família comece e termine sabendo onde vai. Que um homem carregue nos ombros a graça de um pai. O pai desenha para o filho ter caráter, né? Respeito, né? Um céu de ternura, aconchego e calor. Oh, glória! E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, Pai.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém, oh glória. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém, oh glória. Abençoa, Senhor, a minha também. Louvado seja o nome do Senhor. Nem marido e mulher tenham força de amar sem medida. Ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Oh, tem que ser, né, gente? Não dá. Criança, aprenda no colo já o sentido da vida, como respeitar os pais já. E amar a Deus plenamente. Filha, celebra a partilha do abraço e do pão. Viva em harmonia e em paz na sua casa e amor. Marido e mulher não se traiam, não traiam seus filhos. Não pode, viu? Toma cuidado. E o ciúme não mate a certeza do amor entre Deus. Muitas vezes acaba o relacionamento. Eu já passei por causa de ciúme, né? No seu firmamento a estrela tem maior brilho, glória. Aleluia. E na esperança de um céu aqui mesmo e depois. Porque Deus está presente na família, né? Aleluia. Na família comece e termine sabendo onde vai. Oh, glória! E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Oh, aleluia! A mulher seja um céu de ternura, chego e calor, oh, glória. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, essa família. Abençoa, Senhor, a família. Amém, oh, glória. Abençoa, Senhor. A minha também abençoa as famílias, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Dê sabedoria para os pais criar seus filhos hoje, Pai. Tira todo o mal da vida da casa dele, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. A minha também, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite e fique com Deus e a paz. E bom dia para quem vai ver o vídeo. E boa noite também. E boa tarde, perdão. Bom dia, boa noite. Bom dia e boa tarde para quem vai ver. A paz seja, Deus abençoe cada um da família que vai receber esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?